diga glória a Deus. Então vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada que você matou Urias o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Só até aí, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, tua palavra foi lida, Senhor, e nós nessa hora te pedimos a revelação do Senhor para nós, para que essa palavra nos abençoe, para que essa palavra produza frutos, produza milagres, produza bênçãos, produza maravilhas em nosso favor e em nossas vidas. Que toda barreira, que toda resistência, que todo mal caia por terra nesta hora, Deus. Que a tua palavra flua com total liberdade do Espírito Santo, é que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um dos ditados antigos, que nós conhecemos, você talvez lembre, é que o pior cego é aquele que não quer ver. Amém? E dentro dessa cegueira, talvez a pior cegueira que nós possamos ter é a cegueira acerca de nós mesmos. Pior do que ter uma cegueira natural, pior do que ter uma cegueira acerca das circunstâncias, pior do que essas coisas é você ter uma cegueira acerca de si mesmo. Especialmente nós que estamos no Evangelho, especialmente nós que vivemos a palavra de Deus, nós precisamos saber quem Deus nos fez ser. E quando nós não conseguimos enxergar isso, quando nós não conseguimos perceber isso, isso se torna um grande problema para nós. E, logicamente, uma pessoa que não conhece a Jesus ainda, ela não perceber o estado de pecado que ela está, também vai produzir grandes males para a vida dela. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos a graça e a misericórdia de Deus com a vida de um homem que havia sido escolhido por Deus, um homem que havia sido chamado por Deus, assim como eu e você. Você tem essa convicção de que Deus te escolheu? Você tem essa convicção de que Deus te chamou? Você tem essa convicção de que Deus tem um cuidado especial com a sua vida porque Ele te ama? Você sabe disso? Você crê nisso? Nós vemos isso na vida de Davi. Davi aqui foi um homem escolhido por Deus. Davi aqui, querido, já tinha tido diversas vitórias,
diversas vitórias contra inimigos, diversas vitórias e livramentos contra pessoas que intentaram o mal contra ele. Davi aqui já estava no trono, já tinha tomado posse do trono, e não só do trono, mas ele havia unificado Israel. Você leu aí, tinha Israel e Judá, e Deus unificou isso nas mãos de Davi. Mas Davi, querido, ele não vigiou. Davi, ele não prestou atenção. Davi não tomou cuidado de si mesmo. E ele passou a perder um pouco da visão de quem ele era em Deus. E quando nós, querido, perdemos essa visão de quem nós somos em Deus, normalmente a gente faz besteira. Normalmente a gente faz aquilo que não deveria fazer. No início, por isso eu fiz questão de ler o finalzinho do capítulo 11, diz, Davi, ele vira para Joabe, ele havia mandado uma carta para que Joabe colocasse Urias, o esposo de Batseba, na frente de batalha, para que ele morresse. Urias morreu. Aí Davi envia uma mensagem dizendo, o Joabe, que era o chefe do exército, vai dizer assim, Joabe, que você não veja isso como sendo um mal. E você leu aí junto comigo o versículo, finalzinho do capítulo 11, dizendo que Deus olhou para aquilo ali e viu que era um mal. Ou seja, a visão de Davi já não estava mais como a visão de Deus. O homem que era segundo o coração de Deus já não estava mais vendo como Deus via. Ele já estava chamando aquilo que era um mal de bem. E ele já estava chamando aquilo que era um bem de mal. E nós, queridos, como servos de Deus, como homens e mulheres segundo o coração de Deus, porque o nosso coração já foi transformado por Deus, nós temos que vigiar, querido, para não perder de vista aquilo que Deus diz, não perder de vista, e não chamar de bem aquilo que é mal, e não chamar de mal aquilo que é bem. E nesse trecho, já no capítulo 12, nós vemos então Deus confrontando essa visão. Deus mostrando quem ele tinha chamado Davi para ser e quem Davi estava se tornando. Deus disse, você leu junto comigo, eu te ungi, eu te livrei de Saul, eu te dei, eu te abençoei, eu te fiz uma bênção, eu te fiz um instrumento nas minhas mãos, eu te dei vitória sobre os inimigos. Você conquistou o reino de Israel, não foi pela sua capacidade, não foi porque você era um guerreiro, porque você era bom, mas porque foi eu que entreguei o reino nas tuas mãos. Esse era o plano de Deus, eu te chamei para ser rei, Davi. Eu te chamei para ter um nome, eu te chamei para fazer do seu descendente aquele que viria para salvar a humanidade. Havia todo um projeto de Deus. E aí Deus vai e faz um confronto e diz, mas você desprezou a minha palavra. Você não deu crédito, você não deu valor, você não temeu o meu nome. Você foi lá e adulterou. Você foi lá e cometeu um pecado, algo que entristeceu o meu coração. E perceba que Deus, ele faz um juízo de valores. Aí ele primeiro ele diz, ele não coloca que primeiro Davi adulterou, mas ele coloca que primeiro Davi o desprezou. Preste atenção nisso, Deus deu mais valor ao desprezo que Davi havia dado a ele pelo cometimento do pecado, do que pelo próprio pecado em si. E nós às vezes invertemos isso, nós colocamos, eu pequei, eu errei. Mas o valor maior que Deus dá não é o pecado em si, mas é o nosso afastamento dele. Então perceba que Davi, ele perdeu a visão de quem ele era em Deus. Ele passou de homem segundo o coração de Deus. Ele passou de um homem chamado por Deus para ser rei, para ser um abençoador, para ser justo. Ele passou a se ver como um adúltero. Um homem que estava desprezando o Deus que o havia livrado e colocado na posição de honra que estava. Um homem que havia esquecido de tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele até então e jogou tudo para o alto.
E o que me chama a atenção no texto é que o próprio Deus diz para ele: Davi, se fosse pouco tudo aquilo que eu dei para você, eu daria mais. Pegando carona aqui na mensagem de ontem, quem esteve aqui no culto da tarde ontem, a mensagem foi uma bênção, quem pregou foi a diaconisa Vivian, e ela falava sobre isso no culto de ontem à tarde, dizendo que o nosso Deus é um Deus abençoador, que o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas, o nosso Deus é um Deus que quer presentear e galardoar os seus servos. Então Deus aqui está dizendo: Davi, não tinha limite para a minha bênção na sua vida, se fosse pouco eu daria mais. Se você precisasse de mais, podia pedir que eu daria. Se você precisasse de mais alguma mulher, Davi tinha várias mulheres em Israel solteiras, porque você foi pegar logo aquela que tinha marido e desprezou o meu nome, desprezou minhas palavras, desprezou minha promessa. Meus irmãos, a palavra de Deus para nós nesta noite é que Deus, ele tem capacidade de nos dar muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Eu não preciso ficar com ciúme daquilo que o outro está recebendo. Eu não preciso ficar preocupado com aquilo que o outro está ganhando, porque eu creio num Deus que pode abençoar a mim também. Você crê que Deus pode abençoar a você também? O texto nos diz que Davi olhou para Batseba e a achou bonita. A Bíblia diz que ela era bonita. Mas será que só havia uma mulher bonita em todo Israel? Tinha outras lá. E às vezes, por causa de uma coisa, a gente pensa e quer a coisa do outro, porque a gente pensa na realidade que Deus não pode nos dar algo tão bom quanto deu para o outro, quem sabe até melhor. E Deus está dizendo: se fosse pouco, Davi, aquilo que você acha que tinha, eu daria mais. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, eu não preciso, querido, cobiçar aquilo que é do outro. Eu não preciso abrir mão da comunhão com Deus para ter algo que não me é devido. Porque existe um Deus que pode me abençoar, que existe um Deus que pode me prosperar, existe um Deus que pode me dar muito mais do que aquilo que o outro tem. Era isso que Deus estava dizendo a Davi: Davi, aquilo que você tem eu posso dar mais, não precisa pegar do outro não, Davi. Eu posso acrescentar. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós vemos que precisamos tomar uma decisão agora. Primeira pergunta é: como é que nós nos vemos? Será que eu estou me vendo como o homem segundo o coração de Deus, ou a mulher segundo o coração de Deus? Será que eu estou me vendo como o ungido do Senhor, o rei, o escolhido, o chamado por Deus, aquele que tem projeto, aquele que foi escolhido para reinar, aquele que foi escolhido para ser uma bênção, para abençoar as nações? Ou será que eu estou me vendo hoje como aquele que despreza a palavra de Deus? Será que eu estou me vendo hoje como aquele que negligencia a Deus, aquele que está até cometendo pecados e tentando acobertar o pecado, achando que ninguém está vendo? Davi tentou acobertar o pecado como que se ninguém estivesse vendo. E Deus enviou Natan dizendo: ei, Davi, as pessoas podem não ter visto, mas os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Eu vi você lá escondido, Davi, eu vi lá você fazendo aquilo que não deveria fazer. Não foi oculto aos meus olhos, não, Davi. Deus confrontou Davi, mas perceba dentro desse contexto que o confronto que Deus fez a Davi usando Natan, o profeta, não foi para trazer destruição, mas foi para trazer restauração. Foi para que Davi voltasse a ter a visão de quem Deus o tinha chamado para ser. Nessa hora, meu irmão, que uma mensagem como essa chega até nós, seja você que está aqui presente, eu digo chega até nós porque essa mensagem também está falando comigo, chega você que está nos assistindo pela internet, a mensagem de Deus é sempre para nos restaurar. A mensagem de Deus é sempre para nos trazer de volta para Ele. A palavra de Deus é sempre para nos consolar e nos edificar. Então a pergunta é: como é que nós nos vemos agora? E existe uma escolha. Se identificar como está é uma coisa. Tomar partido a partir dessa identificação é outra.
Se eu estou como o ungido de Deus, se eu estou como o escolhido, eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu continuo como aquele que Deus me chamou para ser, ou eu posso fazer como Davi. Escolher desprezar o Senhor. Escolher fazer aquilo que eu sei que desagrada a Deus. Escolher fazer aquilo que eu sei que Deus não gosta. Se eu estou como o adúltero, o desprezador de Deus, eu também posso fazer uma escolha, queridos, nessa noite. Posso escolher me arrepender. Posso escolher me voltar para Deus. Posso escolher me quebrantar e me arrepender na presença dEle, porque o nosso Deus ainda é Pai, e Ele recebe a todos os seus filhos com um abraço, com um beijo e com uma festa. Então precisamos, numa noite como essa, tomar uma decisão, queridos, de qual caminho seguir. Precisamos, numa noite como essa, examinar a nós mesmos e perceber: quem eu sou hoje? Eu sou quem Deus me chamou a ser? Ou eu sou alguém que está perdendo a visão de si mesmo? Ou eu sou alguém que está perdendo a visão de quem Deus o fez ser? Ou eu sou alguém que está perdendo a visão do chamado de Deus para a minha vida? Se nós olharmos o caminho da restauração de Davi, Deus, ele restaurou a vida do seu servo. Deus, ele não desistiu de Davi, assim também como não desiste de nós. Ao contrário de que muitos possam dizer, há um caminho de retorno para Deus. Há um caminho de busca de Deus, há um caminho de voltarmos para Deus, há um caminho de nós voltarmos a nos ver como Deus nos chamou a ser. E se nós olharmos o capítulo 12, se você perceber o versículo 8, Davi, ao ser confrontado, ele não correu. Davi, ao ser confrontado, ele não tentou justificar os seus pecados, dizendo, Senhor, é porque o Senhor não viu Batseba, ela era muito bonita. Senhor, é porque o Senhor não viu Batseba, ela estava nua lá na frente. Senhor, é porque o Senhor não sabe o que aconteceu. Davi não justificou o pecado dele. Ele confessou e se arrependeu. Ele disse, pequei contra o Senhor. Versículo 8. Nessa noite, meu irmão, Deus não espera de nós justificativas, porque o texto nos diz que eu achei interessante isso, né? Por isso que é bom a gente aprender com quem sabe. A Bíblia vai nos dizer em Isaías que as nossas justiças, preste atenção, as nossas justiças perante Deus são como trapos de imundície. Trapo de imundície, para a gente trazer para nós, a nossa realidade hoje, é como papel higiênico. Usado, né? Não é o limpinho, não, é o usado. A Bíblia está dizendo que as nossas justiças são isso. Imagina as nossas injustiças. Se a nossa justiça é isso, imagina os nossos pecados. Como justificar diante de um Deus santo os nossos pecados, queridos? Deus não espera de nós justificativas, Deus espera de nós arrependimento. Deus não quer que a gente tente explicar os nossos pecados para Ele, Ele quer que a gente se arrependa. Nessa hora, que nós precisamos mudar a nossa conduta, precisamos mudar a nossa forma de ver, precisamos mudar a nossa forma de pensar sobre o que é o pecado nas nossas vidas. E não tentar justificá-lo, porque as justificativas não produzem nada. Mas arrependimento produz perdão, arrependimento produz reconciliação com Deus, arrependimento produz uma nova vida, arrependimento produz libertação. Então nessa hora, meu irmão, quem quer ser liberto de pecados aqui? Eu quero, a começar de mim. Eu preciso me arrepender, porque ficar justificando não vai me libertar em nada. Uma segunda coisa, deixa eu caminhar, porque hoje o tempo é corrido. Uma segunda coisa que nós vemos nesse texto, e que é interessante a gente perceber, é que a Bíblia vai nos mostrar que o pecado de Davi gerou a morte da criança. E tem coisas na nossa vida, queridos, que morrem.
pessoas que nós amamos ficam para trás, morrem. Situações e tempos que nós vivíamos antes, é como que tivessem morrido, eles passaram. Seus 20 anos, entre aspas, morreram, eles não vão voltar. Ah, mas eu era tão forte, ah, eu era bonito, ah, eu tinha isso, ah, irmão, não vai voltar esse tempo morreu lá atrás. E Davi, ele nos dá uma grande lição, porque apesar daquilo que havia morrido na vida dele, naquela situação, naquele contexto, ele não se revoltou contra Deus. Ele não ficou com raiva de Deus, ele não desistiu de Deus. E esse é um desafio para todos nós, queridos. Porque todos nós aqui passamos por perdas. Todos nós aqui passamos por dores. E ao contrário do que nós cantamos aqui, nem sempre Deus ele vai restituir. Tem vezes que ele restitui, mas nem sempre. E nós precisamos aprender a prosseguir as nossas vidas, mesmo diante das perdas pelas quais passamos. Como o pastor João falou aqui, tem pessoas aqui que já têm uma certa idade, nem todos somos jovens, ou tão jovens assim. Todos nós já tivemos perdas, todos nós já tivemos coisas que ficaram para trás. Se a gente ficar revoltado com o que ficou para trás, meu irmão, a gente não prossegue para frente. Davi, então, ele nos dá uma grande lição. O filho morreu, Davi ficou triste, foi uma grande perda, foi. Mas ele prosseguiu com Deus. Ele não se revoltou contra Deus, ele não ficou com raiva de Deus, ele não desistiu de Deus. Quantas pessoas hoje estão se afastando das igrejas, porque estão com raiva daquilo que Deus permitiu que acontecesse em suas vidas. Meu irmão, minha irmã, apesar do que aconteceu, Deus continua te amando. Apesar do que aconteceu, como diz nosso pastor Roberto, Deus continua sendo bom. A graça de Deus continua sobre as nossas vidas, nos ajudando a superar esses momentos. Esse é o caminho da restauração, de você voltar a se ver como Deus te chamou. Terceira coisa, Davi se levantou, queridos. Havia um pregador que ele dizia: voe, se não puder voar, corra, se não puder correr, ande, se não puder andar, se arraste, mas não fique parado. Nesse trecho nós vemos que Davi se levantou, isso está no versículo 20. Se levantar aqui tem o sentido de você mudar de atitude, mudar a postura, sair da prostração, se preparar para agir. Porque prosseguir prostrado, dá para prosseguir? Claro que dá, gente. Claro que dá, você vai se arrastando, mas vai, não vai? Mas é mais fácil ir aí em pé, não é? Deus está dizendo para nós aqui, se levanta, meu irmão. Você quer prosseguir, mas prostrado é mais difícil. Tem pessoas que estão reclamando com Deus: Deus, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero avançar. Mas está muito difícil, está muito lento o processo. E Deus está dizendo: é porque tu está prostrado, se você se levantar, vai mais rápido. Então nessa noite, irmãos, nós estamos aqui, Igreja de Nova Vida do Catete, uma palavra de Deus para nós. Vamos nos levantar, porque Deus ainda tem bênção para a nossa vida. Vamos nos levantar. Situações podem ter nos prostrado, mas a palavra de Deus para nós nessa noite é tempo de levantar e voltar a caminhar, é tempo de levantar e voltar a correr, é tempo de levantar e voltar a prosseguir, porque Deus tem bênção para nós. Me ajude a pregar, fala com o seu irmão: se levanta, meu irmão. Não é para ficar prostrado, mas não, se levanta. Teu passado não vai voltar, aquilo que morreu não vai voltar, então se levanta. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto é que ele se lavou, ele se purificou, tomou um banho. E dentro da cultura de Israel, isso tem a ver, de certa forma, com uma santificação. Ele havia cometido erros, e ele se voltou então para Deus para se santificar. Eu sei que essa é uma palavra que muitas pessoas não gostam de ouvir,
E hoje em dia, quando nós falamos de santificação, muitas pessoas deturpam e colocam santificação como religiosidade, mas o conceito de santificação está na Bíblia. E é um conceito de separação, é um conceito de você se dedicar a Deus, é um conceito de nós nos adequarmos à forma e à imagem de Deus. Então, nessa hora, meu irmão, nessa noite que nós estamos aqui, precisamos nos santificar mais. Precisamos buscar adequar a nossa vida à imagem e semelhança de Deus. Precisamos buscar adequar a nossa vida àquilo que Deus nos chamou a ser. Aquilo que falando do Dia das Mães, aquilo que nossas mães diziam para a gente é uma verdade. Você não é qualquer um não, meu irmão. Você é um chamado de Deus, você é diferente. Nós fomos chamados para ser diferentes desse mundo. Os reis daquele tempo podiam fazer essas coisas, mas Davi não. Porque Davi era diferente, Davi era amado por Deus. Nós precisamos ser pessoas diferentes também desse mundo, meu irmão. Nós não podemos nos adequar a esse mundo, como disse o apóstolo Paulo, não vos conformeis com esse mundo. Então nós fomos chamados para ser diferentes. Nós fomos chamados para não nos adequar. Nós fomos chamados para ser os protestantes desse tempo e protestar contra todo o pecado, contra toda a maldade. Deus nos chamou para isso. Quer voltar a se ver como Deus te chamou a ser? E principalmente quer voltar a ser quem Deus te chamou a ser? Se lave, se purifique, se santifique. Depois ele fez uma outra coisa, se ungiu. Esse ungir aqui não tem uma ligação, vamos dizer assim, direta com o Espírito Santo. Porque esse óleo aqui não era aquele óleo para unção que ficava lá no templo, lá no tabernáculo, não. Esse óleo aqui era um azeite comum, às vezes até perfumado, que era usado como se fosse um cosmético. Assim como nós hoje no Rio de Janeiro, no verãozão, às vezes até no inverno, a gente passa o protetor solar para se proteger do sol. Naquela época se usava o azeite, por causa daquele clima desértico e o sol causticante. Então Davi, ele se ungiu, ele se protegeu. E ao ungir o seu próprio rosto, eu vou me lembrar de Provérbios, quando a Bíblia nos diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Ele se ungiu. Isso mostra uma mudança no coração dele. Aquela tristeza, aquela angústia começou a ser transformada pela paz. E a aparência dele começou a mudar do lado de fora. Meu irmão, minha irmã, Deus quer aformosear o seu coração, não pelo sorriso que você tenha, não pela plástica no seu rosto, mas Ele quer trazer uma alegria genuína e verdadeira que ninguém pode tirar, que é a alegria do coração, meu irmão, é a alegria do teu coração, minha irmã, e isso diz para nós que Deus quer tirar a angústia, Deus quer tirar a tristeza, Deus quer tirar a depressão, Deus quer tirar o medo e as frustrações do nosso coração, e quer trazer de volta a satisfação, a alegria e a certeza da bênção de Deus sobre nós. Coloque a mão no seu coração aí nessa hora. Pai, no nome de Jesus, tira toda a tristeza dos nossos corações. Arranca a angústia, Senhor, porque o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor veio para nos dar uma paz, e uma paz que excede todo entendimento. O Senhor nos dá uma paz que o mundo não pode dar. Que nessa noite saímos daqui cheios de paz, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Aleluia. Ele trocou de roupa, queridos. Talvez ele estivesse, por causa do jejum, da busca de Deus, talvez ele estivesse com aquilo que nós chamamos a Bíblia chama de pano de saco. E a Bíblia vai nos dizer que ele tomou um banho e ele trocou de roupa. Ele colocou uma outra roupa. Talvez tenha colocado suas vestes reais para ir ao templo. Como que dizendo, vou tirar essa roupa de angústia. Vou tirar essa roupa de tristeza. Aí eu me lembro de Isaías 61 que diz que a unção vem, oh aleluia, para que nós tiremos as vestes de angústia e possamos colocar as vestes de louvor. Eu posso ouvir um louvor nessa noite? Meu irmão, minha irmã, nós podemos ter tido lutas, podemos ter tido batalhas,
Mas nessa noite é a noite da gente tirar essas vestes de angústia, de tristeza, de depressão, de derrota, achando que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Erga as suas mãos e digam glória a Deus. Tira essa veste de luto, tira essa veste de tristeza, tira essa veste de angústia e dê um louvor, dê uma exaltação, dê um aplauso ao Senhor. É tempo, meu irmão, de nós resgatarmos a nossa alegria em meio aos louvores. Como diz o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E às vezes por causa das lutas, nós temos perdido essa alegria. E Deus está dizendo para nós, eu estou tirando essas vestes de angústia, eu estou tirando essas vestes de tristeza, eu estou tirando essas vestes de frustração, eu estou tirando essas vestes de desesperança, estou trazendo vestes de louvor, vestes de adoração, vestes de alegria, óleo de alegria sendo derramado sobre os espíritos angustiados nessa noite. Diga amém, diga mais um louvor ao Senhor, diga mais um glória a Deus. Aleluia! É tempo de louvar, meu irmão. É tempo de se alegrar. Temos passado por muitas lutas nesse período de pandemia, meu irmão. E muitos de nós angustiados pelas perdas e derrotas, pelas frustrações, pela mudança do país e de todas as formas, política, econômica e tudo mais. Quantos de nós preocupados com o aumento de preço que tem vindo, mas, meu irmão, a palavra de Deus para nós é que esse espírito de angústia saia do nosso meio, que possa haver um espírito de louvor, que possa haver vestes de alegria, óleo de alegria sendo derramado sobre a igreja do Senhor, uma nova esperança, uma fé, de que apesar das dificuldades e aflições, o Senhor Deus está conosco. Amém, meu irmão? Trocar as vestes também tem um segundo significado. Eu amo o texto de Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5. Porque ele diz, fazei morrer. E aí ele dá uma lista de todas as carnalidades ali. Depois você lê em casa. Fazei morrer a prostituição, a impureza, a idolatria, a avareza. Depois ele usa uma outra palavra para nós nos despirmos, tirar essa roupa de carnalidade. E aí ele coloca mais uma lista de pecados. E aí ele nos dá uma ordem. Se revistam de misericórdia, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Se alguém cometeu alguma coisa contra você, perdoe. Assim como o Pai perdoou vocês, perdoe também. E acima de tudo isso, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, quando fala de trocar de vestes, fala de Davi aqui, ele estava como um adúltero. A veste do adultério precisava sair. A veste do pecado precisava sair. Ele precisava se revestir de Cristo. Se revestir do Espírito Santo de Deus, como a palavra de Deus mesmo nos diz. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós seremos revestidos. É tempo, meu irmão, de nós tirarmos as vestes de pecado, estarmos revestidos de Jesus. Para que quando as pessoas olhem para nós, não vejam o pecado, mas vejam Cristo em nossas vidas. Davi tirou aquelas vestes de pecado, talvez um pano de saco, de humilhação, de tristeza, e colocou agora suas vestes reais para ir adorar no templo, para buscar a Deus. Ele trocou suas vestiduras. Oh, meu irmão, bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 22 diz, bem-aventurado, é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Este terá direito à árvore da vida e entrará na cidade santa pelas portas. Meu irmão, minha irmã, essa é a noite nós lavarmos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque eu quero chegar lá. Como o pastor João falava aqui no ofertório, já me antecedendo, estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, está muito próximo, e eu não quero ficar brincando de
crente, para quando a trombeta tocar eu ficar. Eu quero lavar as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro, para quando ressoar a trombeta, eu for chamado e eu vou entrar na cidade pelas portas, adorando, bendizendo, festejando e me alegrando na presença do Senhor. Nessa noite, meu irmão, troque as vestes, porque Deus tem vestes novas para nós. Versículo 20, ainda, sétima coisa, ele foi à casa de Deus. Você está de parabéns, meu irmão, você está na casa de Deus. Passou pelo que passou, mas está na casa de Deus. Davi poderia ter ido em qualquer outro lugar, mas ele foi à casa de Deus. E no caso dele, então, Deus falou para ele: você está perdoado. Davi creu naquela palavra. Porque nós sabemos, a Bíblia diz que todos aqueles que se aproximassem de Deus em pecado, o que aconteceria com eles? Obrigado. Meu professor aqui da Escola Bíblica Dominical me deu a resposta. Morria. Quem se aproximasse de Deus sem santificação, morria. Davi creu naquela palavra e foi à casa de Deus. Meu irmão, creia nessa palavra, por favor. Creia na palavra de Deus, não é a palavra de homem. Eu estou pregando a palavra de Deus para a sua vida. Creia no poder de Deus de perdoar os seus pecados. Creia no poder de Deus de restaurar a sua vida. Creia no poder de Deus de restaurar a sua comunhão com Ele. Creia que Deus não vai jogar os seus pecados no seu rosto, mas Ele vai te receber de braços abertos na sua casa. Ele foi à casa de Deus, querido. Ele não foi a outros deuses, ele não foi a outros lugares, ele foi à casa de Deus. E ele fez uma coisa. Adorou ao Senhor. Não podemos perder essa oportunidade, que você já chegou à casa de Deus. Este é o lugar de adoração, meu irmão. Este é o lugar de nós louvarmos a Deus. Davi poderia ir na casa de Deus e fazer um bate-papo com o sacerdote. Ele poderia ir na casa de Deus, como o pastor João falou, muitas vezes são as coisas lícitas que nos afastam de Deus. Ele poderia ir à casa de Deus só para um encontro social, mas ele falou: não, eu estou um tempo afastado de Deus, a minha alma tem sede de Deus. Eu vou na casa de Deus, mas eu vou adorar. Eu vou na casa de Deus, não quero saber quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo, não quero saber da vida de ninguém. Eu vou na casa de Deus para saber de Deus e para adorar o meu Deus. Você que veio nessa noite adorar a Deus, levante sua mão e diga glória ao Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que tudo no templo de Deus diz glória. Então nessa noite nós estamos no templo dizendo glória ao Senhor, bendito seja o nome de Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu não vou perder minha oportunidade de adorar. Eu vim para adorar e eu vou adorar. Eu vim para adorar e eu vou bendizer. Não é a luta que vai tirar minha adoração, não são as dificuldades que vão tirar a adoração dos meus lábios. Eu vou glorificar e exaltar ao Deus da minha salvação. Aplauda ao Senhor. Aleluia! 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 Davi comeu, queridos. Ele se alimentou. Ele se fortaleceu. Se fortaleça, meu irmão. Um dos grandes problemas da nossa vida está exatamente aqui. A gente escorrega, até toma uns tombos feios, igual o Davi tomou, e a gente não se fortalece. A gente não busca se fortalecer para não fazer as mesmas coisas, a gente continua vivendo a nossa vida do mesmo jeito. Para Davi voltar a ser quem Deus queria que ele fosse, ele precisava se fortalecer. E se você que conhece a história de Davi, sabe que Davi não mais adulterou. Ele pode ter cometido outros erros, mas ele se fortaleceu para não fazer aquela mesma coisa. Nessa noite, meu irmão, você está aqui se alimentando da palavra de Deus. Você está se alimentando do poder de Deus através da comunhão, através do louvor, através da presença de Jesus. Se fortaleça e busque esse fortalecimento para que nós consigamos ser quem Deus nos chamou a ser. Porque sem Deus, meu irmão, nós nada podemos fazer, precisamos dEle. Precisamos da dependência dEle, precisamos da graça dEle todos os dias. Caminhando para o final, versículo 24. O texto nos diz que Davi, versículo 24, consolou Batseba
Depois de sair da casa de Deus, depois de ser fortalecido, ele foi lá e consolou Batseba. E vamos nos lembrar, querido, da situação de Batseba. Ela havia perdido o marido, em uma situação muito constrangedora. E havia perdido um filho, querido. Mesmo que o filho ali não tenha sido projetado ou desejado, filho é sempre filho. Aquilo pode ter gerado marcas profundas na vida dela. Davi foi lá para consolar a vida daquela mulher. E não só isso, querido, Davi fez algo importantíssimo. E aqui eu quero que você guarde essa palavra. Você pode esquecer tudo que eu falei, mas guarde isso. Davi não quis prosseguir sozinho, queridos. Ele foi consolar Batseba porque ele queria que Batseba prosseguisse a vida dela também. Hoje são muitos de nós que somos individualistas. Eu prossigo e os outros são os outros. É cada um por si, Deus por todos. Eu vou no máximo orar por ele. Meu irmão, precisamos ser uma igreja que prossegue junto. Não adiantava Davi prosseguir e deixar Batseba para trás, lá arrasada, cabisbaixa. Não, ele queria, eu vou consolar porque eu quero prosseguir, mas eu quero prosseguir junto. Eu quero prosseguir, mas eu quero prosseguir ao lado. Eu quero prosseguir, mas eu quero que os outros prossigam junto comigo. O evangelho não é um evangelho isolacionista. O evangelho não é o evangelho do eu sozinho. O evangelho é o evangelho de nós junto com Deus e Deus conosco. O evangelho é o do Pai nosso, não é do Pai meu, não, é o Pai nosso que está nos céus. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio para chamar um povo, não somente uma pessoa. Então nós precisamos ter essa consciência e ajudarmos uns aos outros a prosseguirem. Davi não foi lá jogar os pecados de Batseba na cara dela, mas foi lá trazer consolo, trazer conforto, ajudando aquela mulher a prosseguir. Até porque ele era mais espiritual do que ela. E a Bíblia nos encoraja. Vocês que são fortes, você se acha forte? Vocês que são fortes devem suportar as debilidades dos fracos. Nós fomos chamados para essa obra, queridos. Ao invés de desprezar aquele que está desanimado, ao invés de ajudá-lo a afundar ainda mais, que possamos ser aqueles que estendem a mão para aquele que está embaixo e ajudá-lo a levantar. Nessa noite eu venho aqui para fazer isso, queridos, ajudar você a se levantar. Assim como a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro e João estavam na porta do templo Formosa e ali havia um paralítico e aquele homem pediu dinheiro para os apóstolos e eles disseram, dinheiro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem ainda não tinha força para levantar e a Bíblia vai nos dizer que Pedro estendeu as mãos para ele, falou e ajudou aquele homem a levantar. Talvez você fale nessa noite, Rafael, eu não estou tendo força para levantar. Nós estamos aqui como igreja do Senhor para estender as mãos para você. Nós não vamos estender as mãos para te empurrar. Nós não vamos estender a mão para apontar os teus pecados. Mas nós vamos estender a mão para te levantar, meu irmão. Porque Deus ainda tem uma jornada para a sua vida. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquele paralítico levantou. E a primeira coisa que ele fez foi adentrar o templo e adorar o Senhor. Meu irmão, nós vamos te levantar para você sair daqui louvando, glorificando e adorando a Deus para viver em novidade de vida. Para eu terminar, como eu falei, Deus ele tem o poder de restituir, mas nem sempre ele restitui. Tem coisas na nossa vida que vão ficar para trás. Tem coisas na nossa vida que vão ficar para a experiência nossa. Deus não vai restituir. Mas isso não impede, preste atenção nisso, isso não impede de Deus poder te dar um novo tempo. Isso não impede de Deus poder fazer algo novo na sua vida que seja talvez tão bom ou até melhor do que aquilo que você viveu antes. Isso que me perdoe, como diz o pastor Roberto, me perdoe abrir meu coração, mas isso é a minha cara. Eu não quero voltar atrás e viver as coisas que ficaram para trás. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim de novo, porque eu sei que o para trás ficou para trás, não vai mudar, não vai voltar.
Os natais da minha família eram muito bons, mas eu não vou voltar até 5 anos quando tinha antes. Não tem como reproduzir aqueles natais hoje, porque eu não sou mais a mesma pessoa. E nem as pessoas que estavam lá, que ainda estão vivas, são as mesmas pessoas. Tudo mudou, era uma outra realidade. O mal de muitos nós cristãos é que a gente quer a mesma realidade que a gente viveu no passado hoje. Meu irmão, a igreja nunca mais vai ser a igreja de Pentecostes. Trazendo para nós hoje, comemorando os 61 anos da Igreja Nova Vida, que na realidade o dia mesmo vai ser agora sábado, a gente comemora no segundo domingo do mês, mas o dia mesmo vai ser sábado. Nós, a Igreja Nova Vida, 61 anos, nós não vamos voltar a ser a igreja de 61 anos atrás, que o bispo Roberto fundou. O Brasil está numa outra realidade. Nós somos outras pessoas que tinham naquela época. Mas isso não quer dizer que Deus não possa fazer algo novo hoje. Isso não quer dizer que Deus não possa fazer algo extraordinário hoje. Isso não quer dizer que Deus não possa nos abençoar e nos dar vitória hoje. Aquela criança, primeira criança, morreu. Mas no versículo 24 diz que Davi consolou Batseba e ela concebeu novamente. Alguém ele já entendeu. Ela concebeu novamente. E o texto que diz que ela concebeu, diz que ela concebeu de Salomão. Salomão foi o rei mais rico de Israel. Salomão foi o descendente de Davi. Salomão foi o único rei que conseguiu governar sobre todo o território de Israel da promessa. Salomão foi o que escreveu várias coisas, ou seja, muito provavelmente o filho Salomão foi muito melhor do que o outro poderia ser. Eu só ouvi um aleluia. Talvez você pense, aquilo que morreu, Deus não pode fazer algo melhor, algo diferente, melhor do que foi. E eu vim aqui da parte de Deus para dizer para você, Deus pode, meu irmão. Deus pode fazer aquilo que você perdeu, algo muito melhor, mesmo que não te restitua, mas Ele pode fazer algo novo na sua vida. Deus pode trazer algo novo sobre as nossas vidas, muito melhor do que aquilo que já passou. Deus pode trazer um momento da sua vida profissional muito melhor do que aquilo que você já teve. Deus pode trazer um momento da sua família, do seu ministério, muito melhor do que o que você já teve, de forma totalmente diferente, mas muito melhor. Não restrinja a bênção de Deus àquilo que nós pensamos. Não limite a Deus naquilo que Ele já fez. Ele pode fazer o que já fez e pode fazer muito mais. E Davi experimentou tudo isso. Foi abençoado. Porque ele escolheu, queridos. Eu quero ser quem Deus me fez ser. Se ele não tivesse sido confrontado com essa palavra, ele continuaria se vendo da forma errada e vendo diferente de Deus. Então, nessa hora, meu irmão, eu quero ser quem Deus quer que eu seja. Eu quero me ver como Deus me chamou para ser, e não como o mundo, as circunstâncias querem que eu seja. Então, se coloque de pé. Feche seus olhos. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, essa é uma decisão que todos nós tomamos nessa noite. Eu quero ser quem Deus me chamou a ser. Eu quero me ver. Assim como o Senhor fez com Davi ali, eu quero me ver, Senhor. O rei de Israel. Eu quero me ver, Senhor, aquele a quem o Senhor livrou. Eu quero me ver como aquele que o Senhor abençoou e deu tantas coisas. Eu quero me ver como aquele que, se eu pedir, o Senhor ainda vai acrescentar mais. Eu quero me ver, Senhor, como aquele que foi amado pelo Senhor, escolhido por Ti. Mesmo quando ninguém nos via. Assim como aconteceu com Davi, ninguém via Davi, mas o Senhor o viu lá no campo. O Senhor tem te visto, meu irmão. O Senhor tem visto as batalhas que você tem lutado. O Senhor tem visto as lutas que você travou. Então, Pai, nessa hora nós nos arrependemos dos nossos pecados. Te pedimos perdão, Pai. Às vezes que pecamos conscientemente, deliberadamente, como fez Davi. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa às vezes que nós nos afastamos do Senhor e de certa forma até desprezamos o Senhor e a sua palavra.
Essa é uma noite de nós voltarmos para Ti. Essa é uma noite de nós sairmos daqui livres de culpas, livres de condenações, porque Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo é aquele que nos perdoa. Jesus Cristo é aquele que nos restaura. Jesus Cristo é aquele que nos justifica de todo pecado. E nessa hora, Pai, como nós falamos tantas coisas aqui, nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a avançar, nos ajuda, Deus, a crer nessa palavra, a crer no Teu perdão, a crer na Tua restauração para as nossas vidas. E nessa noite, nós queremos dedicar ao Senhor o nosso louvor. Queremos dedicar ao Senhor a nossa adoração, porque nós cremos que o Senhor tem preparado para nós um novo tempo. E nós não queremos limitar esse novo tempo àquilo que nós já vivemos no passado. Nós não queremos limitar aqui no nosso novo tempo aquilo que já aconteceu. Mas nós queremos estar abertos para aquilo que o Senhor vai fazer, porque cremos que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias, além daquilo que nós podemos pedir, imaginar, pensar, porque o Senhor é um Deus de maravilhas. Nessa hora, meu irmão, ergue as suas mãos aos céus, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Nós viemos aqui para isso. Então tire essas vestes de tristeza, tire essas vestes de angústia e aproveite o louvor para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para engrandecer ao Senhor. Vai trocando essas vestes, meu irmão, e se alegra na presença do Senhor. Dar-me um coração igual ao teu.